Olá, pré-calouro, tudo bem? É um grande prazer encontrar você aqui novamente. Nosso tema de aula de hoje será globalização. Pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos aos estudos. Vamos lá, pré-calouro. Primeira parte da aula, conceitos. O que é globalização? Globalização é um processo de integração de cunho social, econômico, político, cultural, vivenciado pela humanidade desde o século XV. É importante lembrarmos de uma coisa, esse processo ele é heterogêneo, ou seja, ele ocorre de forma diferenciada entre pessoas, sociedades ou até mesmo entre estados nacionais. E qual é o fator que gera essa diferenciação toda, professor? Eu te respondo, é o acesso ao capital. A partir do momento que o indivíduo tem mais acesso ao capital, ele também vai ter mais acesso aos bens da globalização. Ele pode comprar as marcas mundiais, ele pode até se informar mais. Então ele estará mais integrado a este processo. Temos que lembrar também que a globalização se inicia lá no século XV. É isso que diz aí a maior parte dos autores. Ela se inicia naquele momento em que nós temos as grandes navegações, também chamada de expansão marítima europeia. Lembra do nosso maior exemplo, o grande, célebre Vasco da Gama, que encontra lá o caminho para as Índias. O que ele realiza naquele momento, professor? Uma integração econômica, social, cultural, política com a sociedade oriental. Então nós temos que entender também que a globalização contemporânea, ela não é a mesma do século XV, de forma alguma. A globalização atual se inicia com o fim da Guerra Fria, quando o capitalismo começa a avançar aos antigos redutos do socialismo no mundo. Ou seja, entenda que a globalização é uma característica do capitalismo. Portanto, quando o capitalismo se expande, a globalização vai junto com ele. Então, a globalização contemporânea se inicia a partir do fim da Guerra Fria. Outra característica da economia global é a maior interdependência dos mercados financeiros. Atualmente é muito mais fácil você comprar ações ou vender suas ações. Basta você ter um aplicativo no seu smartphone. E por que isso ocorre? Ocorre justamente por conta do maior desenvolvimento dos meios de comunicações. É importante lembrar também que esta maior interdependência também gera maior vulnerabilidade dos mercados. Se, por exemplo, a Bolsa de Nova York, com seu índice Dow Jones, abre em queda, as bolsas mundiais seguem essa queda de forma imediata. Próxima característica, maior fluxo de mercadorias. Estamos quase aí no final do ano. Daqui a pouco você tem que comprar os presentes para o Natal. E você sabe que hoje você pode de casa comprar os seus presentes. Basta entrar num site especializado e realizar a compra. Isso se deve por conta do desenvolvimento dos meios de transportes, por conta também do desenvolvimento dos meios de comunicações, o que facilita o acesso a esses bens da globalização. Outra característica, a expansão das empresas transnacionais. Aí nós temos uma característica de produção descentralizada, também chamada de mundialização da produção. Você tem como grande exemplo os automóveis. Uma fábrica no México recebe peças de grande parte dos países do mundo para montar o automóvel no México. Então, países que até bem pouco tempo atrás não fariam parte desse processo produtivo, hoje estão inseridos devido a essa expansão das transnacionais. Lembrando que normalmente a sede dessas empresas são os países desenvolvidos, os países mais ricos. Outra característica, a defesa do neoliberalismo. O que é o neoliberalismo, professor? É aquela doutrina do capitalismo que prevê a intervenção mínima do Estado na economia. O Estado só intervém quando for realmente necessário. E quando é necessário, professor, normalmente quando há uma crise econômica, o Estado reduz impostos ou aumenta impostos, dá benefícios ou tira benefícios. Então o neoliberalismo se caracteriza dessa forma. Lembrando que ele vai surgir lá no final da década de 70, no Chile, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Outra característica, a flexibilização ou precarização das relações de trabalho. O que é isso? São as relações que existem entre empregado e empregador. Normalmente nós temos aí no mundo desenvolvido uma flexibilização muito extensa, muito prática, né? E no Brasil nós estamos vivenciando isso atualmente. Um grande exemplo é a lei da terceirização. Alguns vão dizer que a terceirização retira direitos dos trabalhadores, outros vão dizer que ela é capaz de gerar mais emprego. Só o tempo provará quem está certo e quem está errado. Entenda que precarização normalmente está relacionado à perca
de direitos trabalhistas. E, por fim, nós temos a padronização do consumo. Hoje, as sociedades tendem a consumir as mesmas marcas, seja de smartphone, seja de comida, né? Os famosos fast foods. Então, o mundo todo acaba comprando, consumindo as mesmas marcas. Isso se deve principalmente em virtude do poder da mídia a nível mundial. Vamos lá, pré-calouro. Uma outra caracterização cultural e também da educação. A primeira coisa que temos que lembrar é que existe uma imposição cultural em curso, ou seja, a grande mídia mundial, seja através de séries de TV, seja através de filmes, seja através de programas diversos, que normalmente são rodados em países desenvolvidos, acaba influenciando o mundo, inclusive o Brasil. Um exemplo disso é o dia 31 de outubro, em que aqui no Brasil é cada vez mais comum se celebrar Halloween, uma festa tipicamente brasileira, só que não, uma festa irlandesa levada para os Estados Unidos e de lá propagada para o mundo. Ninguém vê nas ruas o povo amazonense saindo vestido de curupira, Matita Pereira não, querem se vestir de vampiros, entre outros monstros propagados pela mídia mundial. Então isso é uma imposição cultural, uma verticalização cultural. O outro aspecto, o aumento do intercâmbio cultural entre pessoas de diversos países do mundo, isso é um aspecto muito positivo, quando você tem acesso à cultura de outra sociedade e essa outra sociedade também tem acesso à nossa cultura. Isso aí pode gerar um processo chamado de hibridização cultural, que é a junção de culturas que muitas vezes gera uma terceira via cultural. Uma outra caracterização é a circulação mais rápida e eficiente de conhecimentos científicos e trocas de experiência. Por exemplo, você entra na UEA e de repente você ganha uma bolsa para estudar, complementar seus estudos fora do Brasil. Isso hoje é muito mais fácil de ocorrer do que há 20 anos atrás. Então você pode sim estudar em uma universidade fora do país. Isso se deve a essa expansão da educação global. Outro aspecto, fortalecimento da indústria cultural, que está muito relacionado àquilo que nós falamos no tópico anterior, dessa imposição vertical da cultura mundial. Nós temos aí os grandes estúdios, as grandes marcas do cinema norte-americano que vão influenciar a cultura no mundo, gerando essa indústria cultural. E aí nós temos uma disputa, uma dicotomia. Nós temos aí a homogeneização cultural versus a heterogeneização cultural. O que é isso? Algumas pessoas vão pregar que sim, o mundo hoje, a tendência é de que haja cada vez mais essa homogeneização, ou seja, uma cultura só. Só que aí nós vamos lembrar também que em algumas sociedades existe uma resistência, né? Uma resistência principalmente arraigada ao nacionalismo, onde não há o aceite, não há a aceitação de uma influência cultural externa. E aí nós temos a heterogeneização da cultura, baseada nesse processo de resistência à cultura do outro, a cultura que vem de fora. Pré-calouro, meu querido. Outra caracterização que nós temos que observar é da globalização política. Primeiro aspecto, hoje mais do que nunca, há uma defesa de um ambiente internacional multilateral, ou seja, os países devem conversar, os países devem se relacionar com outros países. Antigamente se falava muito na questão bipolar, na bipolaridade. Nós tínhamos no máximo 1 ou 2 países conversando com um terceiro. E hoje a ideia de que o cenário de debate internacional seja extremamente amplo, seja no campo comercial, no campo político, no campo tecnológico. Então, o multilateralismo internacional deve prevalecer. Outro aspecto, surgimento de novos temas de debate internacional. Lembra dos filmes de época? O que nós assistimos nesse filme? Que normalmente o tema entre países, entre estados, entre reinos, era terra, território, né? Ou então questões econômicas e só. Hoje os temas são muito diversos. Hoje nós vamos falar de direitos humanos, nós vamos falar de questões ambientais, nós vamos falar de cooperação tecnológica. Então, o quantitativo de temas relacionados ao debate internacional se ampliou bastante. Um outro aspecto, o enfraquecimento dos Estados nacionais. De que forma que isso ocorre? Pode ocorrer através de uma intervenção de um terceiro Estado, seja de forma econômica, seja de forma bélica. Da mesma forma, podemos entender esse enfraquecimento
a partir da ação dos grandes grupos empresariais, das grandes transnacionais, que muitas vezes, para se instalar em determinado território, obrigam aquele país que as recebe a mudar sua legislação interna, e aí obtém grandes vantagens. Desta forma, nós também falamos do enfraquecimento dos Estados nacionais. Atenção pré-calouro, iremos debater agora um dos pontos mais importantes do nosso encontro de hoje, a caracterização da globalização social, que se inicia a partir daquela dicotomia que nós debatemos lá no primeiro bloco, de uma inclusão versus uma exclusão social neste momento global. E por que ocorre esta diferenciação? Ela é delimitada a partir do momento que o indivíduo tem maior ou menor acesso ao capital. Se eu disponho de mais capital, eu tenho mais acesso às marcas mundiais, eu posso me informar e me formar melhor. Por exemplo, você está me vendo agora, é porque você tem acesso a uma rede informacional e essa rede com certeza é paga. Se você não dispuser de dinheiro, você não terá acesso a essa rede, então você estará mais excluído do processo global. Infelizmente, isso ocorre no mundo todo, os países mais pobres estão menos incluídos, consequentemente, suas sociedades também, os países mais ricos dominam o processo de globalização. Uma outra vertente que nós temos que entender, aquele conceito de aldeia global, ele existe? Ele é real? Aí nós vamos debater de duas formas. Para aqueles que defendem o conceito de aldeia global, eles vão afirmar que o mundo hoje está cada vez, entre aspas, menor, as distâncias estão menores, ou seja, o desenvolvimento dos meios de comunicações, o desenvolvimento dos meios de transporte proporciona um maior relacionamento entre pessoas, entre indivíduos, um relacionamento mais facilitado, mais dinâmico. Um grande exemplo é isso que nós estamos fazendo neste exato momento. Você aí na sua casa, no interior do Amazonas, aqui mesmo em Manaus, e eu aqui no estúdio gravando para você. Aí nós temos aqueles que dizem que a aldeia global não existe. E por que eles argumentam isso? Porque eles vão dizer que em uma aldeia, o que existe de fato é uma coletividade. Sendo que na aldeia global, o indivíduo está se individualizando cada vez mais. Entendam uma coisa, vá a um shopping center aqui de Manaus, na praça de alimentação, vejam as famílias indo lanchar e percebam que é cada vez mais comum você não visualizar o diálogo na família. Ou seja, pai, mãe, filhos se sentam à mesa, cada um pega seu smartphone e se individualiza. Aquele momento que seria um momento de compartilhamento de informações, um momento de formação de laços afetivos cada vez mais duradouros, está sendo deixado de lado. Então, aqueles que dizem que o conceito de aldeia global não existe, que ele é irreal, vão afirmar isso, vão afirmar que o indivíduo está se individualizando cada vez mais. Outro aspecto, o que nós temos hoje na questão social, a expansão do abismo social mundial. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. A festa da globalização, meus caros, não é para todos. Nós temos aqueles que entrarão na área VIP da globalização, que são os mais ricos. Temos aqueles que entrarão na pista da festa, que são aquelas pessoas de classe média. E nós temos os pobres que ficarão de fora apenas ouvindo a música dessa festa. Essa festa não é para todos. Nós temos aqueles indivíduos que vão para o camarote da festa global, que correspondem às sociedades mais ricas do planeta. Nós temos aqueles que vão para a pista da festa global, que são os países considerados uma classe média do planeta. Enquanto isso, os países mais pobres ficam do lado de fora da festa, apenas ouvindo a música da globalização. Realmente, a globalização é um processo completamente heterogêneo, discriminador. Outro aspecto, a expansão da cultura do simulacro, até falamos de forma subjetiva anteriormente, ou seja, o indivíduo se fecha cada vez mais para o mundo virtual, ele esquece as suas relações pessoais diretas. Quando eu era jovem, não faz muito tempo, tem nem 10 anos isso, né, que eu era adolescente, para você conhecer uma pessoa, você tinha que chegar diretamente a ela, cumprimentá-la, dizer bom dia, como vai, what's your name, ou seja, qual o seu nome. Hoje você pode realizar isso de forma virtual. Existem pessoas que no mundo virtual são verdadeiros Carlos Drummond de Andrade. Agora, no relacionamento face to face, ou seja, face a face, eles deixam muito a desejar. Por quê? Porque ele está se fechando cada vez mais no mundo virtual e perde essa ideia de relacionamento pessoal.
E aí nós também temos um ponto muito importante, eu quero que você tenha muita atenção, que é o último ponto da questão social global, que é o aumento da violência psicológica. Eu falo especialmente aí do terrorismo, o terrorismo que se expande no planeta. A violência que ocorre nas ações de terrorismo não é somente uma violência física, mortes, ferimentos de forma alguma, é também uma violência psicológica. O terrorismo expande o medo no planeta. O terrorismo faz com que as sociedades passem a acreditar menos nos seus governos, né, na questão de defesa da sociedade. Então nós temos que ter muito cuidado com essa violência psicológica gerada pelo terrorismo. Vamos lá, pré-calouro. Agora que já terminamos de visualizar todo o conteúdo sobre globalização, é hora de realizarmos exercícios. Fique com a gente. A diferença socioeconômica entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos é cada vez maior, agravada pela concentração do processo de globalização econômica. O aumento da pobreza no mundo relaciona-se a vários fatores. Escolha a alternativa que melhor expressa essa realidade. Primeira alternativa, letra A. Utilização de políticas públicas paternalistas eficazes nos países pobres. Controle da natalidade nos países ricos. Diminuição da fome nos países subdesenvolvidos. Alternativa B. Aumento da concentração de renda. Aumento dos postos de trabalho nos países do Sul. Pouca qualificação da população nos países mais pobres. Alternativa C. Políticas públicas que favorecem a distribuição de renda, igualdade das oportunidades entre os diferentes países, maior controle no processo de favelização dos países desenvolvidos. Alternativa D. Aumento da concentração de renda, fragilidade de políticas públicas favoráveis à distribuição de renda, desqualificação da mão de obra para o ingresso no mercado de trabalho nos países subdesenvolvidos. E a alternativa E. Desemprego elevado nos países subdesenvolvidos, ocorrência em todos os países do mundo da modernização da produção industrial, maior distribuição de terra nos países mais pobres. Observe, pré-calouro, o que foi que nós aprendemos na aula de hoje, que neste mundo globalizado, a distância entre países ricos e países pobres é cada vez maior. É interessante você observar que a letra D vai tratar disso. Os países mais pobres do planeta estão cada vez mais distantes dos países mais ricos. Observe que há uma concentração de renda maior nesses países, o que não permite, por exemplo, que a população mais pobre tenha acesso à educação. Então, a letra que nós vamos marcar como alternativa correta é a letra D. Pré-calouro, resolvemos a primeira questão sobre globalização. Vamos aprofundar ainda mais nossos conhecimentos. Vamos agora à segunda questão. Devido ao processo de mundialização da economia, podemos afirmar que as empresas transnacionais, alternativa A, investem apenas em países que praticam baixas taxas de juros, aproveitando facilidades na obtenção de crédito. B, investem apenas em países que oferecem um mercado consumidor expressivo, já que a produção destina-se ao mercado interno. C, dispõe de grande mobilidade territorial, sendo que seus investimentos restringem-se a países que integram blocos econômicos comerciais. D, investem em países aliados aos Estados Unidos, por determinação do Conselho de Segurança da ONU. E letra E, dispõe de grande mobilidade territorial, sendo que seus investimentos migram para países que oferecem vantagens fiscais. Pré-calouro, observe, é muito comum, dentro desse processo da globalização econômica atual, nós falarmos de terceira revolução industrial, também chamada de revolução tecnocientífica e informacional. E aí nós temos que lembrar dos fatores locacionais da terceira revolução. Professor, o que é um fator locacional? É tudo aquilo que vai atrair uma empresa para um determinado lugar, para uma determinada região. E atualmente o principal fator locacional que gera essa atração são os incentivos fiscais, que representam a redução ou a isenção total de impostos. Por isso, nós devemos marcar como alternativa correta da segunda questão a letra E. Marque aí, confira no seu gabarito. Letra E é a nossa resposta correta. Pré-calouro, foi um prazer imenso estar aqui com você nessa aula. Falamos sobre globalização, um dos temas mais importantes que temos em nosso vestibular. Não perca o foco, continue a estudar, a vaga é sua. Para você curtir nossas aulas mais uma vez, acesse nosso canal, baixe o material, compartilhe com seus amigos. Até breve. Tchau.